Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 11, edição 498. Eu não penso em guardá-lo pra mim, como um fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia a você que acaba de se levantar e se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 8 de fevereiro de 2026 e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Lúcio, Iago, Gabriel, Júlio, Cristiano, Juliana e Gabriela, de Urandi, Bahia; Maria Souza, de Suzano, São Paulo; Daniel, de Alfenas, Minas Gerais; Lucas Fernandes, de Licinho de Almeida, Bahia; e Jocilei, de Pindaí, Bahia. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Este é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir Tua paz, Tua sabedoria e força. Quero olhar o mundo e ver os outros como Tu mesmo os vês. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encham a minha alma. Que eu seja tão justo, calmo e verdadeiro, que todos que de mim se aproximarem creiam na Tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente de Tua beleza e que no decorrer deste dia eu a todos revele o Teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na expressão seja luz. No corre-corre da cidade, o homem perde o seu valor. Busca o ter com ansiedade, mas seu ser não tem vigor. Dizem que sonhar é fácil, difícil mesmo é fazer. Mas o sonhar ficou frágil, sem força para ser e crer. Corre-se da casa ao trabalho, no fast food da ilusão. Vive-se a vida num atalho, sem cultivar o coração. Frases prontas e clichês, ditadura do lugar comum, o erro da moda e da vez, a bradar sem credo algum. Largue o veloz vai e vem, fuja da voz da multidão, busque a Deus fiel no bem,
para pensar com retidão. Quem crê não é coitado, sabe bem sua vocação, sabe agir como batizado, sendo luz na escuridão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. Hoje, 8 de fevereiro, é dia de Santa Josefina Baquita. Nascida em 1869 no Sudão, a trajetória de Josefina Baquita é marcada por uma transição profunda da escravidão mais cruel para a liberdade plena em Cristo. Sequestrada aos 7 anos, o trauma foi tão intenso que ela esqueceu o próprio nome. Seus captores a chamaram de Baquita, que ironicamente significa afortunada. Após anos de sofrimento sob diversos senhores, ela foi levada para a Itália, onde encontrou o Deus que em seu coração já sentia existir. Ao ser acolhida pelas irmãs canossianas, Baquita não apenas conquistou sua liberdade civil, mas descobriu a filiação divina. A vida de Baquita foi tão impactante que o Papa Bento XVI a utilizou como exemplo central em sua encíclica Salvos pela Esperança. No documento, o Papa ressalta que a grande esperança que ela encontrou em Cristo a redimiu de um passado de desespero. Bento XVI escreveu que ela, que havia sido propriedade de senhores humanos, entendeu que não era escrava de ninguém, mas filha de um senhor que a amava e a esperava. Baquita irradiou a luz de Cristo de forma mais intensa através do seu perdão radical. Ela não guardava rancor, pelo contrário, via em sua dor o caminho que a levou à fé. Sua frase mais famosa resume essa entrega: se eu encontrasse aqueles mercadores de escravos que me sequestraram, e até mesmo aqueles que me torturaram, eu me ajoelharia e beijaria suas mãos, pois, se isso não tivesse acontecido, eu não seria agora cristã e religiosa. A essa incrível e radiante santa, rezemos. Ó Santa Josefina Baquita, e sigamos o teu exemplo de santidade e de perdão, que eu me liberte de minhas escravidões cotidianas para poder ser luz em meio às trevas do mundo. Amém. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca
debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Vós sois a luz do mundo. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que estás nos céus. Caríssimos irmãos ouvintes e irmãos do apostolado, nunca, em tempo algum, o homem viveu tão mergulhado no mar de incertezas, de dúvidas e de inseguranças. Em meio a tudo isso, em meio às ilusões e mentiras pós-modernas, uma grande falácia vem se impondo nas escolas e já penetrou também no ensino e na atividade religiosa. A de que o agir no mundo antecede o ser da pessoa e que aquilo que a pessoa faz é que define o que ela é. Isso é uma meia-verdade, e meia-verdade são um perigo à fé. Existe no vai-vem moderno uma certa obsessão pela ação, pela tal da praxis. Nos esquecemos que passamos os dias e as horas pensando também. Se pensamos errado, sonhamos errado, e por causa disso distorcemos fatos e os próprios pensamentos, interpretamos mal, raciocinamos ou calculamos de maneira defeituosa e rasteira. Difícil é pensar correto, mais difícil do que fazer. Sem o pensar correto, a ação facilmente cai no erro. A palavra obras, que se encontra no versículo 16, parece disparar uma cadeia de reações e de sentimentos de euforia que acaba levando a uma mobilização intensa na defesa do ativismo e da busca obstinada pelas ações. Via de regra, essas tais ações são reduzidas ao que chamam de ações para causas sociais. A precipitação ou inquietação do cristão moderninho não consegue perceber que a parte mais importante do versículo não é a da ação evocada nessa palavra, mas aquilo que se deduz da afirmação que vem antes dela. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Essa primeira parte é uma referência clara ao ser, que deve anteceder o fazer. Eis a verdade concreta. O homem de Deus tem que ser luz em meio ao mundo de trevas. Observemos que o versículo 14, que antecede essa parte, é claro. Vós sois luz do mundo. E o versículo 13 diz, vós sois o sal da terra. Sois é flexão de ser, e o ser é a viga mestra. O fazer só pode ser consequência natural do ser, e não o contrário. Para ser, a pessoa tem que se conhecer.
E a busca por conhecer a si mesmo exige a busca da verdade, pelo silenciamento, oração fervorosa, confissão dos pecados, penitência. A pessoa tem que conhecer a si mesma, senão ela viverá uma ilusão. Conhecer a si mesmo é conhecer seus pecados, sua natureza decaída. As obras resultantes da ausência de penitência e renúncia estão fadadas ao fracasso. Caem no vazio e na falta de sentido. Não vingam, não se conservam, não resistem ao tempo. A luz que Jesus quer que mostremos ao mundo é a luz que só pode ser exibida por aqueles que aceitou o chamado à santidade. A vocação à santidade é o primeiro critério que emana dos ensinamentos da nossa Santa Mãe Igreja em seu sagrado magistério. Sem a busca perseverante pela santidade, qualquer obra será vã. Afinal, em outra parte da Escritura, Jesus afirma: sem mim nada podeis fazer. Sem luz verdadeira, não haverá obra verdadeira. Sem a luz da verdade, nada feito. Não há como ser luz no mundo se a pessoa não busca a verdade, não ama a verdade. A verdade sobre Deus e a verdade sobre si mesmo. As pessoas são presas fáceis do ativismo e da ação frenética, pois naturalmente estão sempre fazendo coisas. Fazer, agir é o que a maioria faz. Mas o que motiva os seus fazeres? Que sentido tem a vida delas para elas mesmas? A minha existência é o meu estar no mundo, mas a minha existência está subordinada a uma esperança. E é essa expectativa que baliza as minhas ações. O que nos move? O que realmente te move? O que realmente te faz sair do lugar? O difícil não é o fazer, mas o pensar correto. Eu posso escolher, mas devo refletir. O que no meu interior move minhas escolhas? Vós sois luz do mundo. Sois vem do ser. Se eu sou luz do mundo, aí então os frutos dessa minha opção serão as minhas boas obras. Por isso também brilhe a minha luz diante dos homens, para que vejam as minhas boas obras. Assim também brilhe a tua luz diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras. Ou seja, se você não emana luz, os homens não verão boas obras em você. É da luz que brotam as boas obras, e não de supostas boas obras que brotam a luz. Inverter isso é um erro de pensamento que falseia tudo na base. O estar e o mover procedem do ser e não o contrário. Não é do mover ou do fazer que aparece o meu ser. O meu mover, o meu fazer, as minhas ações são frutos e procedem do meu ser. Mas muitos educadores e doutores querem que acreditemos no determinismo das ações em relação ao ser. Querem que acreditemos que somos o que fazemos. Nada mais falso. Não somos o que fazemos, e sim o que somos é que orienta, que inspira o que fazemos. O ser antecede o fazer, vem antes do estar e do agir. Não é à toa que o grande pensador católico Chesterton,
no início do século passado, deu a entender que existe uma parte obscura e verdadeira dentro de todos nós, onde habita não os vícios que teimamos esconder, mas as virtudes que não conseguimos mostrar. Não é à toa que o nosso programa sempre se encerra com aquela oração baseada nesse pensamento de Chesterton. Lembrem-se, o homem vê aparências, mas Deus sonda corações. Se o homem se aproxima da verdade, Deus potencializa e eleva aquela parte mais obscura e verdadeira do homem, para o redimir de sua fraqueza, pois Deus tem infinito poder de tirar da fraqueza a força, tirar do pouco o muito. E aqui aparece a verdade contundente. O meu ser será luz se eu escolho ser de Cristo e não de outra pessoa. Ou sou de Cristo ou sou do adversário dele. Não tem terceira via. Ainda que de forma obscura, se meu ser se aproxima da luz, então estou no caminho da redenção. Mas do contrário, se entro numa de ficar justificando os meus maus atos em virtude do contexto em que vivo, então caminho para o abismo, para a perdição. Pois Deus nos criou para sermos santos e não escravos do vai e vem. Repetindo, ou sou de Cristo ou sou do adversário dele. Não tem terceira via. De Cristo procede a verdadeira luz e de seu adversário, de seu oposto, procede as trevas. Luz ou trevas? Não há terceira via. Ou me configuro em luz ou me configuro em trevas. Não há terceira via. Não há outras configurações. Quando Moisés se viu diante da sarça ardente, a voz que se manifestou a ele, se identificando como Javé, Javé não é nome, e sim uma afirmação, e significa eu sou. O Deus nosso Pai que se revelou a Moisés não disse eu faço, eu aconteço. Ele disse bem claro ao profeta de Israel, eu sou. Portanto, cuidado. Semana passada, alertamos sobre vários cuidados. Dessa vez, alertamos. Cuidado com certa maneira de pensar que orienta suas reflexões em cima da prática. Essa maneira de pensar parece querer afirmar que da prática cotidiana emanará uma reflexão correta. Ora, a tradição sempre ensinou que existe um pensar correto, existe uma referência correta, existe um fundamento correto ao qual devemos nos reportar. É o que a Igreja chama de ortodoxia. Nossa reflexão deve proceder de um ensinamento correto que nos antecede e que relembra a todos nós a nossa origem. Aqui lembramos o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, abre aspas. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Fecha aspas. Seja luz, e então aparecerão as tuas boas obras. A isso também chamamos de unir fé e vida. Portanto, se unir fé e vida é nossa grande vocação, que sejamos luz para que o mundo veja nossas boas obras e louvem o nosso Pai que está nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Ó Senhor, que o meu ser esteja em comunhão com a tua luz, que a minha luz venha de ti, pois só assim o outro verá também. Você sabia? Essa dinâmica do ser, do pensar e do agir é de importância vital para o pensamento cristão, não é mesmo? Sim, devemos alinhar o nosso ser ao ser de Deus, ao ser da Trindade, o ser do Pai, o ser do Filho e o ser do Espírito Santo. E o pensar correto, o raciocinar corretamente é de vital importância para a vida eclesial. Afinal, a evangelização e a catequese exigem um pensamento correto e articulado, e uma postura igualmente correta. O pensar e o agir deve ser no sentido de busca e vivência da santidade. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Me explique melhor. Onde posso ver isso com mais clareza no nosso catecismo? Podemos ver na parte da explicação sobre a oração do Pai Nosso, no início do parágrafo 2842, quando explica aquela parte do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como assim? Nesse parágrafo, o catecismo nos chama a atenção para a palavra como. Como? Vamos então para o início do parágrafo 2842. Abre aspas. Este como não é único no ensinamento de Jesus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dou-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João, capítulo 3, versículo 34. Fecha aspas. O ato de perdoar é um dom de Deus. E se eu aceito o perdão em meu ser e o vivo em relação ao meu irmão, ou seja, se eu perdoo mesmo de verdade, eu entro em comunhão com o ser de Deus. E o meu ser é então redimido. Eu devo viver como Jesus viveu. É isso? Santidade e perdão, tudo a ver, né? Sim, isso mesmo. De nada adianta você ajudar o pobre se você não consegue perdoar o seu vizinho, por exemplo. Santidade e perdão, tudo a ver. Afinal, devemos ser como Jesus. Semana que vem, então, teremos mais um programa Despertando com Jesus no Coração. E mais Você Sabia na Veia. Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos, e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Santa Igreja. Pedimos a Ti, ó Senhor, pelo Santo Papa, pelo clero e toda a Santa Igreja. Pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunhar a sua confiança em Cristo.
Que Maria, nossa intercessora, nos proteja e nos anime, e nos dê coragem e compromisso com a Igreja, e cada vez mais nos empenhemos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre,